Boa tarde, pessoal. Hoje vai ser a nossa quarta aula, certo? E a gente vai continuar falando sobre a atmosfera. Esse vídeo que vocês vão ver agora é a continuação do vídeo da semana passada, certo? Onde eu expliquei sobre as propriedades do ar e também sobre a pressão atmosférica. Na semana passada, a gente estudou um pouco sobre como a atmosfera é formada e também sobre as camadas da atmosfera. Então, a partir de agora, vocês vão ver aí o vídeo que é a continuação da semana passada. Beleza? Bom, agora que a gente já entendeu como a atmosfera é formada e como ela está dividida, vamos falar um pouco sobre as propriedades do ar. O ar, assim como os outros materiais na Terra, ele também tem certas propriedades. Uma delas é a massa. O que é a massa? Toda a matéria, ela tem massa. Massa é aquele número que a gente vê quando a gente sobe numa balança. A gente chama de peso, mas isso não é o peso, certo? O número lá que a gente vê na balança é a nossa massa. Bom, para mostrar isso melhor para vocês, que o ar tem sim massa, que você consegue pesar ele numa balança, eu vou fazer um pequeno experimento aqui para vocês verem, beleza? Primeiro, eu peguei aqui esse objeto. Ele funciona como uma balança de pratos. Vocês já devem ter visto, né? Aquela balança que tem dois lados e num você coloca o peso e no outro lado você coloca aquilo que você quer saber a quantidade ali, certo? Então, além disso, a gente vai comparar essas duas bexigas. Eu tenho aqui duas bexigas, certo? Elas são exatamente iguais, só que uma a gente vai encher de ar e a outra não. Bom, para vocês verem aqui, ó, as duas bexigas, como elas são iguais, nenhuma das duas é mais pesada do que a outra. Você pode ver aí que a régua aí, ela fica bem firme, bem reta, plana, certo? No nível, os dois lados têm o mesmo peso. Agora, eu peguei aqui a bexiga e eu vou encher. Bom, tá aqui, ó, a bexiga cheia e eu vou colocar de novo nessa balança que a gente tem. Bom, eu coloquei aqui, né, a bexiga cheia de um lado e a vazia do outro. E, só para constar, são as mesmas bexigas. Só que agora você pode perceber que a régua em cima, ela não fica mais reta, né? Ela está torta para um lado. Ou seja, a bexiga que está cheia de ar, ela tem mais massa do que a outra. Se isso aqui é uma balança, de um lado está mais pesado do que o outro, como a gente costuma falar. Bom, aí vocês podem pensar, né, que você usou uma bexiga diferente. Não, ó, tirei aqui a régua, tá com as duas bexigas, certo? E eu vou pegar a bexiga aqui, ó, só para vocês verem que ela só tem ar. Ó, eu jogo, ela está leve. O ar, ele tem sim massa. Não significa que essa massa vai ser muita coisa, certo? Mas é o suficiente para fazer com que a bexiga que esteja seca fique mais leve do que a bexiga que está cheia, certo? Bom, e se o ar ele tem massa, né, como a gente viu aí com esse pequeno experimento, ele está sujeito ao peso. Apesar da gente confundir, né, os dois nomes, chamar de peso aquele número que a gente vê lá na balança, na verdade, peso é a força com que a Terra atrai a matéria. Então, o ar é matéria, ele tem massa e ele é atraído por uma força. Essa força é a força peso. Bom, então a gente aí já falou que o ar ele tem massa, né? Ele tem peso. Uma terceira característica é que o ar também tem volume, ou seja, ele ocupa um espaço ali. Quando a gente olha para a bexiga, que ela está cheia, o ar está aqui dentro, ele está ocupando esse espaço dentro da bexiga. Então, o ar também tem volume. Bom, e se você olhar aqui para a bexiga, você vai ver que o ar que está aqui dentro, ele estica toda a parede da bexiga, né? Ela fica bem esticada para pegar. Eu tenho aqui, né, a outra bexiga, que foi a que a gente pesou. Então, ó, aqui você tem a bexiga normal e aqui você tem ela com as paredes bem esticadas.
Isso ocorre porque o ar tem uma quarta propriedade chamada pressão. O que é pressão? No caso da pressão, é que o seguinte, o ar ele faz uma força aqui em todas as paredes da bexiga. Então, em cada lugarzinho dessa bexiga aqui, certo? Em cada partezinha dela, o ar está fazendo uma força igual ali, tentando sair para o lado de fora. É, por exemplo, a pressão que faz com que o nosso pneu da bicicleta, né, quando a gente tem ali nossa bicicleta, que o pneu está cheio, você vê que ele fica durinho ali. Essa pressão do ar. Quando o pneu está murcho, dentro vai ter ali ar, só que como ele tem essa saída, né, ele não tem tanta pressão. É a pressão que a gente mede lá. A gente coloca mais pressão para o pneu ficar mais cheio, certo? Então, pressão é uma quarta propriedade do ar. Só para mostrar aqui para vocês que a bexiga não tinha mais nada dentro, né? Ó, peguei aqui um estilete, certo? E vou estourar a bexiga. Essa parte eu vou colocar no mudo, né? Para não fazer um barulhão aí para vocês. Vocês viram aí? Eu disse, né? Para provar que a bexiga não tinha nada, mas dentro dela tinha sim uma coisa: o ar. O ar ele está aqui ao nosso redor e a gente nem percebe, né? A gente olha para um copo, por exemplo, a gente olha para um copo aqui e parece que ele está vazio, mas não, ele está cheio. Cheio de quê? De ar. Bom, a gente ainda pode falar sobre duas outras características do ar, duas outras propriedades do ar. A primeira, né? Expansibilidade, certo? Vocês já viram aqui um exemplo. Quando eu estourei a bexiga, o ar que estava ali, ele saiu de dentro da bexiga. Então, o ar que estava dentro da bexiga, agora ele está espalhado aqui por toda a sala. Então, o que acontece? Essa é uma das características do ar. O ar, ele se expande, ele ocupa todo o volume ali do ambiente, certo? Então, se você colocar aqui um pouquinho de ar, se essa sala não tivesse ar nenhum, e você colocasse um pouquinho, ele ia se espalhar por toda a sala. Isso é a expansibilidade, ou seja, a propriedade do ar de ocupar todo o espaço. Por exemplo, se você pegar um copo e colocar ali 50 ml de água, você vai dentro do copo ficar só com um pouquinho d'água, certo? Mas se você colocasse 50 ml de ar, esse ar encher todo o copo, porque ele se expande, ele se espalha, beleza? Bom, a última propriedade vai ser a compressibilidade. O que é a compressibilidade? Bom, para isso, para demonstrar para vocês, eu vou usar aqui uma seringa, certo? Ó, eu vou mostrar aqui na outra imagem para ficar melhor. Bom, pessoal, ó, vocês têm aqui, né? A gente vê a seringa. E se a gente coloca o dedo aqui na ponta e a gente imprensa, a gente percebe que chega um momento que não importa qual seja a força que eu coloque, ele não vai mais para frente, certo? Ou seja, o ar ele pode ser comprimido. Isso é a compressibilidade. Uma prova que ele está sendo imprensado é que quando eu solto, ó, ele volta um pouco sozinho. Por quê? Essa é a outra característica do ar, a expansibilidade, que ele vai ocupar todo o espaço ali dentro. Ó, voltando, ó, se eu imprenso novamente, ele anda um pouco, e se eu solto, ele volta esse pouco, certo? Então é isso aí. Bom, pessoal, então com isso a gente completa as 6 propriedades do ar, que são massa, peso, volume, pressão, expansibilidade e compressibilidade. São 6 propriedades que o ar tem. A gente viu aí um exemplo de cada uma delas. Eu tentei fazer um experimentozinho para vocês entenderem melhor. A gente ainda pode falar sobre mais uma coisa da nossa atmosfera. Bom, se o ar ele tem um peso ali, né? Se o ar ele faz uma pressão contra todas as superfícies. Então, se a gente tem todo esse ar acima da nossa cabeça aqui, né? Que começa aqui na troposfera, aqui no nível do chão, e vai até o fim da exosfera, lá 960 quilômetros de altura. Então, tem uma outra característica do ar que é causada por causa dessas propriedades, certo? Todo esse ar acima da nossa cabeça, ele tem um peso ali, e a Terra está puxando ele, ou seja, existe ali
esse peso, certo? E esse peso é sobre a nossa cabeça, sobre tudo que está aqui, beleza? Esse peso, essa força que a Terra puxa ali, é chamado de pressão atmosférica, certo? Então o ar ele está aqui ao redor, por exemplo, dessa seringa, né? Apertando tudo ao redor, que nem a gente mostrou dentro da bexiga, isso ocorria. Então, o ar está aqui por todo lugar e ele está fazendo essa pressão. Essa pressão é chamada de pressão atmosférica. A atmosfera, então, exerce essa pressão sobre todos os objetos que existem na Terra e também sobre a superfície da Terra, certo? Essa pressão, ela vai ser um pouco diferente aí em cada parte da atmosfera, beleza? Vendo aí que na atmosfera existe essa pressão atmosférica, que ela vai ser causada por todo esse ar que está acima da nossa cabeça. Conforme a gente sobe, essa pressão tende a diminuir. E é isso que vocês veem aí nessa imagem, beleza? Aí do lado a gente tem essa representação de como eram as partículas de ar, como eu já mostrei naquela imagem anterior, certo? Então, na parte de baixo você tem muitas partículas de ar e na parte de cima você tem poucas. Então, aqui no nível onde a gente está, né, próximo ao nível do mar, essa pressão atmosférica vai ser maior, beleza? A altitude vai ser menor, né? A gente está quase no nível do mar, mas a pressão atmosférica ela vai ser maior. Enquanto se a gente subisse uma montanha, como por exemplo o Everest, lá em cima essa pressão ela vai ser menor, porque ali vai ter uma camada menor de ar acima da sua cabeça. Então, a pressão atmosférica vai variar conforme a gente sobe. Quanto mais a gente sobe, menos ar vai estar ali acima da nossa cabeça, beleza? Então, se menos ar vai estar acima da nossa cabeça, essa pressão, né, esse peso causado ali por todo esse ar vai ser menor, beleza? Então, assim, conforme a gente sobe, né, a nossa altitude aumenta, essa camada de ar em cima da nossa cabeça vai ficando menor. Então, também a pressão atmosférica vai ser menor, porque a pressão atmosférica é causada por toda essa camada de ar que está aqui acima da nossa cabeça, certo? Mais uma coisa que é importante a gente entender, que quando eu digo acima da nossa cabeça, eu só estou falando da quantidade de ar, mas essa pressão aqui, ela também está esmagando, digamos assim, está forçando ali toda a superfície. Então, se a gente pegar, por exemplo, a seringa, a pressão está sendo aqui em cima, mas a pressão também está sendo aqui embaixo, porque o ar está ao redor de tudo isso, beleza? Uma prova que existe a pressão atmosférica e um uso que a gente tem também disso são essas embalagens que tem essa bolinha no meio, né? Todo mundo já viu esse tipo de embalagem. Para você abrir, se você tentar abrir enquanto não tira essa bolinha, você pode fazer força que não vai conseguir. Por quê? Porque a pressão atmosférica está aqui imprensando, certo? Beleza? Mas quando você tira essa bolinha, a tampa sai bem mais fácil, porque aí o ar entra lá para dentro e a pressão fica igual dentro e fora. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Se dentro do objeto ali a pressão for menor, o ar vai ficar imprensando isso para dentro. Quer ver uma prova disso? Vamos fazer um pequeno experimento? Bom, esse experimento aqui vocês podem inclusive fazer em casa. Inclusive, essa vai ser uma das nossas atividades de hoje, beleza? Ó, o que é que eu tenho aqui? Bom, um copo, né? Eu enchi um copo de água, certo? Talvez você até já tenham visto esse experimento, mas ele explica muito bem o que é a pressão atmosférica. Como eu falei, a pressão atmosférica está imprensando aqui, aqui, em todos os lados, ela está imprensando ali, né? Com a mesma força. A pressão atmosférica seria isso, como o ar imprensando ali as coisas, beleza? Então, eu vou pegar aqui um pequeno papel, um pedaço de papel, ó. Papel, aqui tem água, certo? Ó, consigo colocar meu dedo dentro, fica molhado, beleza? E, ó, eu vou pegar esse papel e vou colocar em cima do copo, certo? Vocês também vão fazer isso para vocês testarem. Peguei um copo de vidro, coloquei água e, olha, eu coloco a mão aqui em cima, certo? E eu viro o copo. Depois que eu viro o copo, ó, eu posso tirar a mão
que a água, ó, dá para ver a água aqui dentro, ela não cai, beleza? Por quê? Porque a pressão atmosférica vai ficar imprensando aqui a parte da folha, e agora quem está segurando essa folha é a pressão atmosférica. Mas vocês podem pensar, essa água aí não é pesada? Sim, ela tem um peso também, beleza? Só que a gravidade que está puxando ali a água não é tão forte, não vai ser tão forte quanto a pressão atmosférica que está empurrando de baixo. Então, a gravidade puxa a água para baixo, mas a pressão atmosférica segura ela aqui embaixo e não deixa derramar, beleza? Então, ó, vou desvirar de volta. E ó, tiro e tá aqui, ó, água limpinha. Então, é isso, a gente mostra com esse experimento que existe sim a pressão atmosférica, porque que outra coisa estaria segurando ali esse papel? A única coisa que está segurando o papel ali vai ser a pressão atmosférica, que está imprensando em todos os lados desse copo, tanto na parte de vidro, como na parte do papel que estava aqui em cima. No caso, aqui embaixo, né, porque eu virei o copo. Bom, e como a gente viu essa propriedade, né, essa característica aí, a pressão atmosférica, ela tanto pode ser observada nessas embalagens, né, que tem essa bolinha no meio que a gente tira para ser mais fácil abrir, mas ela também pode ser observada, por exemplo, em caixas, em latas de azeite, em que você tem que fazer um furo de cada lado, senão o azeite não sai, e em várias outras coisas. Essa pressão atmosférica, ela foi observada há muito tempo. Como o vídeo já está bem grande, eu não vou falar exatamente como ela foi descoberta e como ela foi medida. Mas no ano de 1643, um cara chamado Torricelli, ele fez um experimento para poder medir isso, medir essa pressão atmosférica, beleza? Esse experimento, vocês podem ver aí na página 72 e 73. Mas o que ele fez exatamente? Ele pegou um tubo de 1 metro de comprimento e encheu de mercúrio. E virou esse tubo, sem deixar derramar o mercúrio, dentro ali de um pote com mercúrio também. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque senão fica complicado. Mas o que é importante? Ele encontrou ali que a pressão atmosférica seria igual a 76 centímetros ou 760 milímetros de mercúrio. Não faz muito sentido isso para vocês, né? Porque a gente não estudou vários detalhes e também eu não estou dando muitos detalhes de como é esse experimento, como é que ele funciona. Mas o importante é que a pressão atmosférica ao nível do mar, ela é de 1 atm. E se você fizer esse mesmo experimento que ele é ao nível do mar, você vai ver isso, que é de 1 atm, ou 76 centímetros de mercúrio. Mas conforme você sobe, né, numa montanha, essa pressão ela vai diminuindo. A gente viu lá, né, na imagem que conforme você vai subindo na montanha, essa pressão diminui, porque a quantidade de ar acima da nossa cabeça vai ser menor. Então, pessoal, a aula de hoje era para falar isso, falar sobre a atmosfera. A gente falou aí sobre como ela é formada, quais são os gases que tem nela. A gente falou sobre as camadas da atmosfera e depois a gente foi falar sobre as propriedades do ar e também sobre a pressão atmosférica, beleza? Então a aula de hoje é isso, vou estar deixando aí a atividade, qualquer dúvida perguntem no grupo. Hoje o assunto foi bem extenso, né? Então pode ter sim ficado várias dúvidas, não precisa ter vergonha, perguntem lá que eu respondo no horário da aula, beleza? Então é isso aí e até a próxima aula.